Hoje eu quero conversar com vocês sobre um versículo só vou ler um versículo com vocês, que está em Romanos, acho que não foi aí, mano, Romanos 12:10, a base está aqui, ó, é por isso que não vai, Romanos 12:10, coloquei em 3 versões para a gente ler junto aqui. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Na versão da NVI, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E tem uma Bíblia em inglês, não tem tradução em português, chamada The Passion Translation, que seria a tradução da paixão, né, que é uma versão norte-americana. Ele diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, se esforcem para superar uns aos outros em demonstração de respeito e honra. É só esse versículo que a gente vai ler hoje. Queria que você pensasse um pouco nele. Lembrando que a carta de Romanos é uma carta que o apóstolo Paulo, é uma carta teológica, né? Paulo fala das coisas mais essenciais do Evangelho, depois dos Evangelhos, né? De Mateus, Marcos, Lucas e João, são encontradas na carta de Romanos. E Paulo, depois de falar de viver no Espírito, Paulo fala de mortificar a carne, Paulo fala de vencer o pecado através do Espírito, do novo nascimento. Paulo encerra a carta de Romanos falando sobre vida em comunidade. Repete-se comigo: vida em comunidade. Ele encerra a carta de Romanos, a partir do capítulo 12, então, ele fala: transformai-os pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí então, no meio disso, ele começa a falar: porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para que vocês sejam um, para que vocês andem em família, porque vocês são parte do mesmo corpo. A grande conclusão da carta de Paulo teológica não é agora busquem os dons, não, agora façam grandes eventos, não. A grande conclusão do texto de Paulo, da carta aos Romanos, presta atenção nisso, depois que você nasceu de novo, depois que você está cheio do Espírito Santo, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, viva em comunidade, viva em comunhão, viva em comunhão. Isso é muito contra a cultura para a gente, porque isso aqui hoje não é uma comunhão, isso aqui é uma reunião. A comunhão é onde eu falo, o Tiago fala, eu ouço o Tiago me ouve. Não dá para ter comunhão com 500 pessoas, todo mundo tem o mesmo nível de comunhão. Por isso que a gente tem as células são grupos menores, onde a gente compartilha e tem comunhão. Porque o final do Evangelho, a vida do Evangelho, tem que se resumir em comunhão. O Evangelho não é só vertical, o Evangelho ele é vertical, mas ele também é horizontal, ele também tem que ser derramado nas pessoas, nos nossos relacionamentos. E então o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo, na versão original, eu deixei essa da Passion Translation aqui, porque ele fala isso, ele fala: se esforcem para superar uns aos outros em demonstração de respeito e honra. É o único mandamento de competição que existe no Novo Testamento. Não existe competição no Novo Testamento, é tudo serve, lava os pés e tudo, mas tem um mandamento que é esse que Paulo está falando. Ele falou assim, quando se diz respeito, para demonstrar respeito e honra para outra pessoa, vocês têm que competir. Estava esperando por essa? Eu também não. Não estava esperando.
Apóstolo Paulo, você vê na outra versão ele fala, prefiram. O que é preferir? O que é preferir, gente? É você ter 3 opções, o exemplo, e você tem uma preferência. Você tem 3 pizzas que você gosta, mas você tem uma preferida. Quando você tem uma preferida, você tende a escolher. Não é isso que você faz? Vocês estão aqui, gente? Comigo ou não? Paulo fala, vocês têm que se dedicar uns aos outros com um amor fraternal, com um amor de irmão. E junto com isso, vocês precisam preferir, entre as múltiplas opções que vocês têm, vocês precisam preferir dar honra uns aos outros, mais do que receber honra. Isso é muito contra a cultura. O que eu quero dizer contra a cultura? Que vai contra a cultura que nós vivemos. Você já ouviu falar sobre a cultura do cancelamento? Alguém já ouviu falar disso já? Quantos já ouviram? Só para eu saber, até quando eu falo, bastante, então não vou precisar falar muito. O que é o cancelamento? É você tentar diminuir a influência, ou anular aquela pessoa, e a influência do que ela tem. Então, se ela faz alguma coisa de errado, se ela fez uma coisa de errado, a ideia é expor este erro dela, presta atenção comigo aqui, expor o erro de alguém, para que ela não tenha mais voz. Existe uma indústria hoje ao redor disso. Existe uma indústria que cada vez que um desconhecido sobe um destaque na mídia, existem colunas e colunas de fofoca e pessoas que vão tentar vasculhar a vida daquela pessoa para saber que ela em 2001 falou algo, para destruir o que ela está fazendo hoje. Vocês já viram isso já? Isso é muito comum. Só que isso virou comércio, isso virou entretenimento. Então você tem lá um fulano aí, alguém que está na mídia, fazendo um baita de um trabalho social, fazendo uma campanha que está arrecadando fundos para abençoar alguém, sabe, uma coisa assim, estratosférica. Aí vem um fulano, principalmente no Twitter, o Twitter nisso é uma zona. E ele fala, mas lá em 1998, você falou isso. E ele quer de qualquer jeito, que a pessoa hoje em 2022, seja julgada pelo que ela falou em 98. Quantos não eram nascidos em 98? Aqui tem alguém aqui? Ei Jesus, olha aí. Vocês conseguem imaginar isso? Estava lendo uma matéria que fala que nos Estados Unidos tem um grande artista aí que está fazendo um sucesso, está fazendo campanhas de doação para pessoas que foram afetadas por várias coisas. E aí ele falou que existe uma como é que é o nome? Um canal de TV, que tem um programa de TV de fofoca, que está indo entrevistar os amigos desse cara do ensino médio para saber como ele era no ensino médio e se ele fez alguma coisa de errado no ensino médio. Isso virou uma série, um programa. São 4 programas sobre como era fulano de tal no ensino médio. Eu fiz muita besteira na minha vida, ainda bem que eu não postava tanto na internet, né? Os mais velhos vão lembrar de Fotolog, né? Algumas coisas assim desse tipo, que era uma coisa de gente, era uma exposição, Orkut. A galera mais nova não vai lembrar, mas gente amada, ainda bem que essas redes sociais foram deletadas. Tinha tanta coisa lá que se eu olhasse hoje eu ia me arrepender. Tinha as comunidades do Orkut. Eu não quero nem lembrar disso. Eram umas coisas que você se expunha, você falava o que você fazia parte. Se as pessoas sentarem para vasculhar a minha vida, o meu passado, nossa, eu ficaria tão envergonhado de tantas coisas. Alguém mais ficaria também? Coisas que você disse e hoje você mudou de opinião. Às vezes não precisa nem ser 8 anos atrás, né? Pode ser semana passada, né? Porque assim, a vida é um aprendizado.
A gente está conhecendo, a gente está sendo ministrado pelo Espírito Santo, a gente está lendo a palavra está ministrando ao nosso coração e a gente está aprendendo com o Espírito Santo. Só que a cultura do cancelamento, lembra, eu estou falando de honra, tá? Mas a cultura do cancelamento não favorece a honra. Por que ela não favorece a honra? Porque eu tenho que tentar buscar algo na vida passada do Vini para expor ele. Gente, perceba, às vezes você fala, Gustavo, mas eu nunca fiz isso, mas a gente aceita isso. Se tornou uma coisa culturalmente aceita. Resgatar coisas antigas da vida das pessoas virou entretenimento, virou curiosidade. Isso é um grande problema, porque isso vai contra a cultura do reino de Deus, a cultura da honra. Ele está falando só, se vocês têm que se esforçar para superar uns aos outros em demonstração de respeito e honra. Tenham prazer enquanto honram e respeitam. Dê preferência para honrar do que para receber honra. É assim nossa cultura, gente? Não é. Às vezes a gente honra alguém quando essa pessoa ou morre ou está saindo do trabalho, né? Já fui em muito velório na minha vida. E é engraçado como muitas vezes você chega num velório e você vê muitas pessoas querendo dizer coisas para um defunto. Queria dizer coisas para você, porque eu amo você, porque eu assisti sua fala. Eu não estou negando a emoção e a dor do luto que existe ali. Mas quantas vezes a gente perde a oportunidade de dizer isso em vida? Quantas vezes a gente perde essa oportunidade de dizer as coisas que honram as pessoas em vida? E honra não é só elogio, nós vamos aprofundar um pouco aqui no que é honra. Mas eu quero mostrar que honra é tão essencial no Evangelho, porque a honra é a linguagem do Evangelho. A linguagem do Evangelho, presta atenção, a linguagem do Evangelho não são dons. A linguagem do Evangelho não são milagres. A linguagem do Evangelho não é perfeição, a linguagem do Evangelho não é adoração, a linguagem do Evangelho é honra. Repete isso comigo, a linguagem do Evangelho é honra. Por que é honra? Porque Jesus Cristo chega diante de pescadores e fala, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus Cristo chega diante de Mateus, um cobrador de impostos, alguém que era odiado pelos judeus, e diz, você vem e segue-me. Jesus senta para comer na casa de Zaqueu, um publicano que cobra impostos do seu próprio povo. Todo mundo queria cancelar Zaqueu, todo mundo queria cancelar Mateus. Pescador. Quem são esses caras? Mas Jesus olha para eles e Jesus honra o que tem dentro deles. O reino de Deus se manifesta quando há honra. O reino de Deus se manifesta onde há honra. Por isso que um dos mandamentos da palavra é honra teu pai e tua mãe para que se alonguem os seus dias. Olha que é poderoso isso. Não é tenha uma dieta fitness e viva longos dias. A Bíblia diz o quê? Honra teu pai e a tua mãe para que se alonguem os seus dias. Loucura, né? Por quê? Porque é contra a cultura. É contra a cultura. Eu tenho que me esforçar mais para honrar você do que para receber honra. Eu repeti isso muito, porque esse é o único assunto de hoje. Eu tenho que me esforçar mais para o Gabriel ser honrado do que eu receber honra dele.
É natural eu querer honrar o Gabriel? Não, porque a Bíblia fala que eu tenho que fazer o quê? Tem que fazer o quê, gente? Vocês estão aqui ou não? Sim ou não? Então quando eu falar, você fala, legal. Eu tenho que me esforçar. Por que a Bíblia fala que eu tenho que me esforçar para honrar? Porque muitas vezes a pessoa que eu tenho que honrar não faz tudo que eu gosto. Ai, Gustavo, mas eu tenho que honrar quem não faz o que eu gosto? Opa, aí que é a prova. Agora, na cultura do cancelamento que a gente está enfiado, que a gente vê, gente, não tem como. Eu odeio Big Brother com todos os fios de cabelo do meu corpo. Mas qualquer site que eu abro tem lá, fulana de tal, fulana de tal em 2009 falou do fulano de não sei o que, fulana de tal não sabe espremer uma laranja, só fica isso a internet, raiva. E por que eles estão falando disso? Porque tem gente que está, mas está comendo assim, de pratada. Se você assiste Big Brother, que Deus tenha misericórdia da sua vida, porque você está jogando a sua vida no lixo. Amém. Você não pode concordar, mas eu estou dizendo. Porque a gente fica num negócio para saber, para conhecer a pessoa. Aí paga o pay-per-view. Não vou entrar nisso aí não, deixa quieto. E toda a dinâmica disso é o quê? É o cancelamento. Vamos descobrir quem é o fulano mesmo. Qual que é o grande negócio dos reality show? Ele é duas caras, ele não é duas caras, ele é verdadeiro, ele não é. Por quê? Porque saber se as pessoas são verdadeiras ou mentirosas virou um prato cheio de entretenimento. E a gente? Se tivesse um BBB da minha vida, o Gustavo seria verdadeiro ou seria falciane? Gustavo falaria mal das pessoas pelas costas, decidiria quem vai para o paredão? Sei que eu estou fazendo piada aqui, mas gente, vamos ser honestos. É fácil olhar a vida do outro, é fácil julgar as intenções dos outros, é fácil apontar o dedo de onde nós estamos, mas isso não é honra. Isso não é a cultura do reino de Deus. Por isso que toda vez que a gente aceita um sistema de mundo que condena os outros e que traz coisas passadas da vida das pessoas para o presente, nós estamos pecando. Eu não gostaria de ser julgado por quem eu fui um ano atrás. Só que se eu aceito e consumo e aceito o que as outras pessoas falam, eu estou me colocando no mesmo lugar. Porque não tem 2 pesos e 2 medidas. Trate os outros como você gostaria de ser tratado, diz a palavra. Ai, Gustavo, mas é o Big Brother, eu nunca vou conhecer aquela pessoa. No mundo espiritual não existe isso, se você conhece ou não. Se você aceita aquela influência na sua vida como verdade, você está dando uma abertura para que a mesma coisa aconteça em você. Se eu, Gustavo, começo a julgar o relacionamento dos outros, se eu, Gustavo, começo a condenar os outros, eu estou abrindo uma oportunidade para que façam o mesmo comigo. E eu não posso depois chegar e falar: ai Deus, eu falei mal do Bruno, mas foi só para ajudar ele. Agora o Raoni vem e está falando de mim pelas costas. Faz justiça, Senhor. Ele falou: fiz aquilo que o homem semear, ele também colherá. E a gente perdeu essa parte do evangelho, porque a gente está muito fascinado com os chaba, as coisas loucas, presença, show, música, A gente esqueceu que o evangelho é honra e caráter, que o evangelho é honra e palavra de Deus, que o evangelho é transformação. O Gustavo que era antes de Cristo é um Gustavo diferente daquele que conheceu a Cristo. Amém? Está fazendo sentido? Tem que ter uma mudança. Se eu, Gustavo, sou o mesmo antes e depois de Cristo, eu não mudei, tem alguma coisa de errado comigo. Talvez eu não tenha conhecido a Cristo. Por isso que eu estou falando que a honra é a linguagem do reino.
A cultura do cancelamento a gente não pode aceitar, porque culturalmente a gente começa a aplicar. Uma pessoa fala que não quer que... Olha, Anderson, aconteceu, a gente brincou um dia daquele jeito tudo. Mano, eu não queria que você fizesse mais essa brincadeira comigo, porque me machuca, me ofende. Aí o Anderson, sabendo disso, fala, não, tudo bem. Mas aí ele tem um outro grupo que ele fala, olha o Gustavo aqui. Isso é honra? Não, porque ainda que a palavra não nos chegue à boca, o Senhor já conhece. Então o que você faz no grupo de WhatsApp que a pessoa não está, Deus está vendo, meu irmão, minha irmã. E aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Isso é muito sério, porque a gente não tem unidade na igreja, a gente não experimenta às vezes um mover constante de Deus, a gente tem picos. Por que a gente tem picos? Porque a gente não tem a honra constante, a gente não honra a Deus sobre todas as coisas, e a gente não honra o nosso próximo. Cara, eu não queria que você mais brincasse comigo, porque olha, isso aqui me entristece. Olha, mano, toma cuidado com essa coisa. Fala, tá bom. E depois chega pelas costas falando do outro. Isso não é honra, isso não é linguagem do reino. O reino passa longe de você. E não adianta você buscar por palavra profética, você orar 50 horas na sala de oração, se não tiver o arrependimento. Porque a linguagem do reino de Deus é a honra. Eu nunca vou esquecer de uma definição que eu aprendi quando eu era adolescente. Eu tinha 13 anos e eu aprendi isso. Honra teu pai e tua mãe. E um pregador, ele falou assim para a gente, falou, honrar seu pai e sua mãe é você pensar, é você refletir, você fazer a seguinte pergunta para você: se o meu pai estivesse aqui, eu estaria fazendo isso? Se não, você não está honrando ele. Isso me trazia um temor, Raoni, um medaço. Porque se meu pai estivesse aqui, eu não estaria bebendo esse chopp de vinho escondido, que foi um fato que aconteceu na minha vida. Mas quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou para meu pai, nossa mano, você não sabe esse dia como eu sofri. Chega em casa, meu pai está sentado no sofá. E aí, filho, como é que foi o passeio? Tudo bem? Tudo, pai, tremendo, suando que nem a... deixa quieto. Chega em casa. E aí, aconteceu alguma coisa? Não, pai, tudo bem. Então, você estava no Shopping Tatuapé. Ah, legal. O que você foi fazer no Shopping Tatuapé? Eu estava saindo lá com os amigos meus. Ah, tá. Quem estava nesse rolê? Aí começou a entortar o caldo. Ah, estava fulano, não sei o que. Eu entendi. Filho, você bebeu? Como assim, pai? Aí, gente, bateu um frio na espinha. Por que você está perguntando isso? Porque o Espírito Santo falou para mim que você experimentou uma bebida alcoólica hoje. Eu falei, puta, como é que eu falo que é mentira? Porque eu tenho que falar para meu pai que ele não viu a Deus. É tipo uma coisa meio... Esse dia marcou minha vida. Aí, né, já estou ferrado, eu vou confessar mesmo, não é melhor. Não, pai, foi tudo, eu estava lá, eu tinha 16 anos na época, eu já tinha barba na cara, eu comprei lá o chopp de vinho naqueles pratos de alimentação do shopping, e o cara não pediu meu documento. Não sei como é que é aqui em Atibaia, né, mas lá em São Paulo eles pedem documento algumas vezes. E eu falei para ele, ele falou, tá bom, filho. Falei, se você quiser experimentar alguma coisa, você pode conversar comigo, você experimenta aqui em casa. Eu não tomei um couro do meu pai aquele dia, olha que legal. Se você quiser experimentar, mas você sabe que isso é uma bebida alcoólica? Você sabe o que a bebida alcoólica faz? Falei, os caras ficam loucos, pai, então, você quer ficar louco? Não. Ah, mas eu queria experimentar. Você queria experimentar ou você queria mostrar para quem estava com você que você pode? Aí quando ele fez essa pergunta, eu quebrei. Eu queria o quê? Eu queria a aceitação da galera, porque ninguém podia comprar, e eu tinha uns pelos na cara, e eu enganei o cara. Sei lá se eu enganei ou não, o cara falou, esse moleque dá logo essa bebida para ele. Depois disso, você vê que eu aprendi com 13 anos a falar da honra, e não me impediu de eu fazer cagada com 16, porque não tinha temor no meu coração. Mas aquele dia eu aprendi que para o Senhor, para Deus, nada passa oculto da minha vida. Por isso que eu comecei o Salmo 139 hoje. A minha vida diante de Ti, Senhor, é como um livro aberto. Não tem nada. Não tem nenhum pensamento, nenhum pecado, nenhum acerto, nenhum sonho que o Senhor não saiba. E sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer fazer parte da sua vida, amém? Ele não está para descobrir, porque quando eu falo disso, as pessoas pensam, nossa, então Deus sabe todos os meus pecados, mas Ele também sabe todos os seus sonhos. Amém?
Ele sabe dos nossos erros, mas a Bíblia diz que Ele não fica contando os erros da nossa juventude, da nossa mocidade. Ele está interessado em nos dar um futuro com uma esperança, com alegria. Mas quando a gente perde a honra, porque aquele dia eu não honrei o meu pai, aquele dia eu ia dormir mentindo para ele. E não se engane, eu já fui outros dias dormir mentindo para o meu pai, não falar para ele as coisas que tinham acontecido comigo, enganando ele. Só eu, você nunca fez isso, eu sei, nunca, só eu. Mas isso foi acumulando um padrão no meu coração, até que em um certo momento da minha vida, eu não me incomodava mais em errar e não contar para ninguém. Então isso eu fiquei sozinho, solitário. Eu andava com um bando de gente, mas eu era um cara sozinho, que eu não podia compartilhar, não podia falar das coisas que estavam acontecendo no meu coração. Gustavo, o que isso tem a ver com honra? Tudo a ver. Porque a honra, ela é a linguagem que faz com que o reino de Deus se manifeste nos nossos relacionamentos. Se eu honrasse meu pai aquele dia, eu diria a verdade, antes dele me perguntar. Eu poderia ir no busão de volta para casa, na lotação, que foi uma das lotações mais tensas da minha vida, o Espírito Santo podia ter falado comigo, falado o quê? Já chega confessando. Mas eu não posso. O que ele vai pensar de mim? Eu tratei meu pai como meu chefe, não como meu pai. Quis fugir dele, quis fugir das consequências. Porque não é natural a gente honrar. Não é natural a gente honrar. Vocês estão comigo aqui, gente? Honrar significa respeitar, reconhecer a dignidade daquela pessoa, do que Deus depositou na vida dela. E também significa apreciar, estimar, valorizar. Como é que você demonstra para alguém que você valoriza aquela pessoa? Que você provavelmente tem uma linguagem de amor como você gosta de receber. Mas qual que é a linguagem de amor que você tem, que você entrega? Eu gosto de dar presente. Então toda vez que eu quero mostrar para alguém que essa pessoa tem valor para mim, eu compro alguma coisa, nem que seja um panetone no final do ano. Nem que seja algo simples, mas para mim é uma linguagem que eu falo, olha, eu reconheço você, eu quero honrar você, eu quero lembrar de você. Mas honra não é só entregar presente. Mas honra tem a ver com isso. Eu reconheço. Sabe o que é reconhecer a dignidade? É reconhecer aquela pessoa pelo que ela é. Repete isso comigo. Reconhecer a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela não é. Às vezes a gente reconhece as pessoas pelo que elas não são, ou pelo que elas não fazem. O Anderson é aquele que nunca. Reconheço ele pelo que ele não faz, ou pelo que ele não é. Mas quantas vezes a gente reconhece uma pessoa pelo que ela é? Quantas vezes a gente honra uma pessoa pelo que ela não somente faz, mas por quem ela é, mesmo com as limitações? Essa é a beleza de muita gente que quando casa não se toca. Quando a gente casa, nós estamos fazendo uma aliança de honrar a pessoa pelo que ela é, mesmo que ela não seja a perfeição do que a gente imagina. Então você está fazendo uma aliança com os erros e com os acertos. Por isso que eu digo, ninguém casa enganado. Eu não, a pastora Sueli, eu só reproduzo o que ela fala. Quando a gente está numa crise de relacionamento, o que a gente faz? Eu prefiro me afastar. Não, a aliança, a honra, fala, eu vou entender o porquê você faz isso. Eu vou entender porque o meu pai reage dessa maneira. Eu vou entender porque quando eu toco nesse assunto, minha mãe me dá uma lapada. Eu vou entender porque minha namorada tem essa reação. Eu vou entender porque o meu noivo não toca nesse assunto. Eu vou entender porque a minha esposa não gosta quando eu falo assim com ela. Eu tenho uma aliança, e por isso eu vou me dedicar a entender, porque eu honro você. A honra é a linguagem do reino.
Porque se eu estou numa treta com o Anderson é meu amigo, muito tempo, e a gente tá brigado, se eu falo, eu vou me afastar e vou dar meu tempo, eu não estou honrando isso, eu estou indo para o caminho mais fácil. Agora quando eu falo, mano, peraí, por que você está com este bico para mim? Eu fiz alguma coisa para você, mano, o que aconteceu? Eu estou buscando, eu estou honrando. Anderson, eu não sei o que eu fiz para você, mas eu estou aqui perguntando para você, que se talvez você tenha se ofendido comigo, eu estou disposto a assumir o meu erro, pedir perdão, para que o nosso relacionamento seja restaurado. Pois isso é honra. Maior ato de honra, quando Jesus, depois de Pedro ter negado ele 3 vezes, senta na praia, come um pãozinho com ele e um peixinho, e fala, Pedro, você me ama? Porque Jesus faz isso, Jesus honra quem mesmo trai ele, Jesus honra. A Bíblia fala que mesmo que nós sejamos infiéis para com Deus, Deus permanece fiel, porque o Deus é um Deus que honra a sua aliança. Noé fez cagada lá, Deus fez uma aliança com Noé, arco-íris e as suas descendências e tudo, e aí Noé vai planta uva e sai bebum pela praia, envergonhando seus filhos, envergonhando tudo. Aí você fala, Deus vai tirar a bênção de Noé? Não, porque Deus honra. Abraão falou que Sara não era sua esposa, não sei o que, e pá, não sei o que. Gente, se você lê Gênesis no começo do ano, né, você começa a ler a Bíblia de Gênesis, você lê umas coisas de Abraão, você fala, meu Deus, esse cara era amigo de Deus, cara, como ele pisou na bola. Mas Deus não retira, porque Deus honra. Por isso que a gente só ouve a Deus quando nós estamos honrando a Ele, honrando uns aos outros. Por isso que a Bíblia fala que se nós temos algo contra o nosso irmão, antes de adorar a Deus, nós devemos ir, resolver a situação, e então vir e ofertar adoração a Deus. Porque com o coração que desonra outras pessoas, não dá para ouvir a voz de Deus. Um coração que tem muralhas contra outras pessoas não consegue ouvir a voz de Deus. Gustavo, mas assim, você não entende a minha situação. Não importa a sua situação. Não importa. Ah, mas me traiu. Não importa, existe perdão. Ah, mas eu não vou com a cara dela. Se chama egoísmo, se arrepende. Para todos os sentimentos de acepção de pessoas na Bíblia, existe um caminho para perdão e restauração, mas a gente muitas vezes não trilha esse caminho, porque nós estamos acostumados a uma cultura que não honra. Meu Deus, já é 8h10, me empolguei aqui, mas já vou acabar. Se dedicar é se empenhar em favor do outro, é ser devoto, é se entregar. Outra forma que a gente poderia ler esse versículo seria isso: entreguem-se uns aos outros com o modelo de amor que Cristo demonstrou. Escolham deixar de lado suas vontades e personalidades, demonstrando intencionalmente o amor incondicional que serve, elogia, encoraja, edifica. Tem que ser uma escolha. Prefiram dar honra uns aos outros, é você escolher conscientemente. Eu vou escolher honrar ele, mesmo que ele não faça como eu gosto. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos honrar as nossas autoridades. Não quer dizer concordar com as nossas autoridades, é reconhecer o cargo, honrar o cargo, não ficar descendo o pau, mas eu não preciso concordar com a atitude dele, mas eu o honro. Se o que fazemos de nada está diferente do mundo, quem está errado é a gente. Se as piadas que nós fazemos, se a maneira como nós tratamos os nossos relacionamentos, as nossas amizades, é igual do mundo, a gente está fazendo alguma coisa errada. Se o comportamento que você tem na sua escola com amigos não cristãos é o mesmo que a gente tem aqui num grupo de WhatsApp da igreja, está errado. Se você teve um namoro mundano com alguém que não era cristão, e esse mesmo tipo se importou para cá, para o seu namoro atual, isso está errado.
Se você tem um padrão de casamento dos seus pais, dos seus tios, não sei, que não são cristãos, e você está repetindo exatamente o mesmo padrão dentro do seu casamento, do seu noivado, está errado. Só, mas ninguém me ensinou. Aprende. Muita coisa a gente não vai ser ensinado na vida, mas a gente vive em comunhão para isso. A gente vive em comunidade para isso, para aprender junto. Mas se depois de Cristo nada mudou, a gente está fazendo alguma coisa de errado. Por isso que eu quero perguntar para você, gente, a gente tem vivido uma cultura de honra? O texto lá de Romanos diz isso, eu vou voltar lá para o começo, olha isso que ele fala: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, se esforcem para superar uns aos outros em demonstração de respeito. Eu preciso me esforçar para mostrar honra ao Anderson, eu preciso me esforçar, gastar meu tempo. Se esforçar não é gastar dinheiro, honrar é valorizar. Semana que vem eu vou continuar falando isso um pouco mais, e nós vamos falar um pouco de honra nessas próximas semanas. Eu quero muito que eu faça um desafio para você. Se você quer experimentar o reino de Deus na sua vida, esquece grandes moveres se não houver primeiro honra. Esquece falar em outras línguas se não houver primeiro honra. Honra a Deus em primeiro lugar. E em outras pregações nós vamos falar o que é honrar a Deus e o que é honrar uns aos outros. Eu queria terminar com essa frase, e eu quero passar um vídeo para vocês, é uma música. Nós vamos orar em cima dessa música e depois nós vamos para as células. Me perdoem passar um pouco hoje, eu ainda estou me adaptando a pregar meia hora só. Honra significa valorizar uns aos outros, né? Saiu errado. Honra significa valorizar uns aos outros por quem eles são, sem se importar com quem não são. Isso é muito profundo, tá? Honra significa valorizar uns aos outros por quem eles são, sem se importar com que eles não são. Mas ele não é assim. Eu não me importo, porque eu honro pelo que ele é. Você vai ver a gratidão surgir no seu coração. Você vai ver uma alegria diferente. Porque você não vai falar: eu gosto do Anderson, mas ele não tem mas. Eu gosto do Anderson. E aí fica mais fácil de eu criar uma aliança com ele. Eu sei de todas as coisas que o Raoni tem, eu sei qual o perfil dele, como é que ele faz, como é que ele gosta, o que ele não gosta, mas eu honro ele, por quê? Porque ele é meu amigo, e mais importante, eu sou parte do corpo com ele, eu tenho uma aliança com ele. Muitas vezes a gente fica muito preocupado com o que nós não somos e com quem as pessoas não são, e isso impede a gente de honrar uns aos outros. Só que eu creio, essa é a direção que o Senhor deu para mim, para amar com convicção no nosso coração. Quando nós honrarmos uns aos outros, a gente vai ver coisas diferentes do reino de Deus se demonstrando aqui. Não importa se você vai ter que conviver com pessoas que talvez você tenha coisas no coração, você vai ter que perdoar, e esse caminho é uma jornada que você vai escolher. Se você não quiser, você não vai desfrutar do reino de Deus, e você vai ser tentado constantemente a sair da igreja, a buscar outra igreja, e ninguém aqui nesta igreja vai te impedir. Por quê? Porque é o seu escolha, é a minha escolha de caminhar em honra. Eu não estou pedindo honra para mim, vocês estão entendendo? Eu falei alguma coisa de honrar líderes aqui? Não. Eu não estou falando que vocês têm que honrar a mim, deixa eu deixar isso bem claro. Estou falando que nós temos que honrar uns aos outros. Olha para a pessoa do seu lado. Mas é meu irmão. Mas nem gostam dele. Está sentado do lado. Mais importante do que o que a gente acha das outras pessoas é o que Jesus acha de cada um de nós. E aí por isso nós temos que pedir: Senhor, me dá os teus olhos, eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Tem mais algum ou acabou, Mateuzinho? Acabou, né? Eu quero mostrar para vocês um vídeo, uma música da Bethel. Ela é em inglês, está legendada em português, e é uma música para mim que representa um coração de honra,
Um coração que honra tem esse desejo, essa letra dessa música. Eu queria que vocês assistissem ela e a gente encerrasse em cima dela. Pode diminuir as luzes para mim aí, Gessé? O 3 watts também? O da frente aí.